Amém, irmãos? Todos acharam? Certeza? Ainda não. Eu vou esperar você achar. As horas tá passando, irmão. Racha rápido. Amém? Ruth, capítulo 2 e versículo 16. Vou ler para ganhar tempo, amém? Amém. Aí depois você lê em casa. Que diz assim: deixar cair algum punhado e deixar ficar para que os colha e não repreendais. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor é Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma história muito linda sobre a família de Elimeleque. Repita comigo, Elimeleque. Mais forte, Elimeleque. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você conhece a história de Elimeleque? Vai conhecer, amém? Irmãos, olhando para as páginas seletivas na Bíblia, a gente encontra muitos personagens bíblicos que os nomes deles tinham um significado. Isso chama etimologia dos nomes. Repita, etimologia dos nomes, que é o significado dos nomes. Amém? Que é a origem dos nomes. Por exemplo, quando o Senhor ele tinha um propósito, ele tinha uma chamada na vida de Moisés. A Bíblia nos mostra quando a filha de Faraó encontrou Moisés num cesto e ela retirou Moisés do rio Nilo, e agora a filha de Faraó tinha que colocar em Moisés um nome. E logo quando ela coloca um nome em Moisés, logo vem o significado do nome Moisés. Moisés significa tirado das águas. Você pode ver que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus olha para Moisés, o povo estava desesperado, o povo estava aflito, e agora Moisés, você tirou nós lá do Egito para morrer aqui, Moisés, nas águas. Moisés, lá nós tínhamos todo um conforto, tudo para nós, e agora nós estamos diante do Mar Vermelho. Se nós ir para o lado não tem jeito, se ir para frente lá está o Mar Vermelho, atrás vem o inimigo. Aí Deus olha para Moisés e disse assim: olha Moisés, mande um povo que marche, não temas. Mas ali, irmão, já havia um significado, repito, o significado do nome Moisés, que significa tirado das águas. E Deus abre o mar. Deus tinha, irmãos, um propósito. Deus tinha uma promessa de todos aqueles personagens bíblicos, que o seu nome trazia o significado de cumprir a promessa. E o seu nome tem um significado diante de Deus: vitória, conquista, vencedor, mais que vencedor. As pessoas podem olhar para você com um olhar pejorativo, olhar para você e conhecer o seu ex-nome. Mas Deus, quando Ele olha para você, Ele escreveu um novo nome no mundo espiritual. As pessoas olham para você e dizem: é aquele que era um drogado, era aquele que era... Não, Deus olha para você: esse é o meu vencedor, o meu escolhido, aquele que eu chamei para reinar, aquele que eu chamei para conquistar nações, aquele que eu chamei para ser uma história diferente nesta cidade. Amém, irmãos?
Então repita comigo: todos os personagens bíblicos, o seu nome trazia um significado. E o meu nome tem um significado: vencedor. Vencedor. Quem acredita, dá glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui estamos diante da história de Elimeleque. O nome Elimeleque significa Deus é rei. Repita comigo. Vai ficar mais bonito. Diga assim: o nome Elimeleque significa Deus é rei. Elimeleque tinha sua família. Segura aí. Elimeleque tinha sua família: Noemi, Malom e Quilion. Repita comigo: Noemi, sua esposa, Malom e Quilion. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Elimeleque morava em Belém de Judá. Repita comigo: Belém de Judá. Diga assim: casa do pão, casa da graça. Diga assim: Belém de Judá. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: Belém de Judá é a nossa casa, é a igreja que você congrega. Olha para ela e diga assim: não saia dela, porque aqui em Belém de Judá tem pão. Aleluia. Está ficando bom. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos mostra, irmãos, que agora em Belém de Judá não tem pão, não tem mantimento. E Elimeleque, ele se equivoca, ele se desespera, porque lá em Belém de Judá não tem pão. E a Bíblia nos mostra que Elimeleque, ele pega a sua família, Malom, Quilion, Noemi, e sai de Belém de Judá e vai para Moabe. Moabe significa o mundo. Moabe significa o Egito. Moabe significa terra maldita. E Elimeleque, irmãos, ele pega a sua família e vai para Moabe. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga: não saia de Belém de Judá e nem volte para o Egito. Amém? Deus está falando ou não está? Amém? Deus está falando ou não está? Glória a Deus. E lá em Moabe, Elimeleque começa a ver a sua família se destruindo. Elimeleque projeta um plano. Elimeleque, ele elabora um plano, dizendo assim: eu vou sair daqui de Belém de Judá. Irmãos, olhem e observem as entrelinhas do texto. A gente vê Elimeleque saindo de Belém de Judá e indo para Moabe sem pedir a direção de Deus. A gente vê Elimeleque saindo de Belém de Judá, irmãos, sem primeiro consultar o Todo-Poderoso. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ei, qualquer tipo de decisão, não vai contar para a vizinha, não. Peça a direção de Deus. Aleluia. Aleluia. E ele sai, irmãos, sem a direção de Deus.